Olá, meu nome é Vânia. Eu estou aqui hoje, no dia 22 de setembro de 2021, comemorando a entrada da primavera. Que linda! Para mim é a estação mais linda do ano, né? E falando sobre estações do ano, nós também nos remetemos ao movimento da roda do ano, que são os sabás, né? O que são os sabás? São as entradas das estações e os picos das estações. E hoje nós estamos aqui para falar de Ostara, tá? Que é um desses sabás, que no caso é o sabá da entrada da primavera. Então vamos lá. O que está relacionado ao Ostara? Ostara é um equinócio, né? É onde a quantidade de luz e de calor solar ela está equilibrada, tá? Entre a luz e a escuridão. Então os dias têm a mesma quantidade de luz e a mesma quantidade de escuridão. Assim como o Sabá Meibon, que é a entrada do outono. Então os dois eles têm um equilíbrio. Só que a partir disso, a partir deles, né, no caso de Meibon, a quantidade de luz diminui e começa a esfriar, né? Então ela vai diminuindo até chegar ao inverno. E na primavera, a luz vai aumentando, ela faz um movimento contrário, vai aumentando até chegar ao verão, tá? E aí a roda do ano, ela continua. Então, o que nós podemos perceber nisso? Com a entrada da primavera, nós recebemos mais luz, nós saímos daquele movimento do inverno, que é um movimento de recolhimento, é um momento de escassez, principalmente no hemisfério norte, onde o inverno ele é rigoroso. Então, as plantas elas não dão os frutos, né? As folhas das árvores caem. Então, é um momento realmente difícil, o momento do inverno. E a primavera é o momento do renascimento, é o momento do florescimento, é o momento que a luz volta a brilhar, é o momento da esperança, né? Da beleza, da juventude. Ela traz esse apelo para nós, tá? E eu vou ler um pedaço, né, do livro aqui, a parte que fala de Ostara. Esse livro é o Anuário da Grande Mãe, da Mirella Faur, tá? E que eu tenho muito apreço, eu gosto muito da Mirella porque ela traz muita informação, inclusive sobre várias culturas, sobre vários cultos e vários deuses. Eu acho que isso é bem interessante para a gente, num sentido arquetipicamente falando, né? E vale lembrar que no hemisfério norte é o contrário do hemisfério sul, a roda do ano. Então, enquanto aqui é primavera, lá é outono, né? E sempre é o contrário. Então, aqui ela fala sobre 31 de março, que é a entrada de Ostara, tá? E vocês vão perceber com a leitura que esse texto, ele tem algumas coisas que lembra muito a Páscoa, porque fala de ovos, fala de coelho, fala de renascimento, que são todos os símbolos que têm a ver com a primavera agora, tá? Só que lá no hemisfério norte é que acontece isso em março, que é o período da Páscoa. Por que essa correlação de Páscoa com Sabá? O que tem a ver uma coisa com outra, né? O que tem a ver é que a religião católica, cristã, ela foi imposta, tá? E toda vez que uma religião ela é imposta para um povo, ela precisa ter elementos que lembrem aquela cultura ou aquela religião antiga para ela poder ser aceita, tá? Então o cristianismo ele se utilizou desses feriados que são os sabás, dessas, não digo feriado, né? São momentos festivos pagãos, tá? Para poder introduzir o cristianismo. Então, no caso de Ostara, como ele lá no hemisfério norte, ele seria em março, ele remete ao momento da Páscoa, tá? Então é aí que a Igreja Católica entrou
e se utilizou dos elementos pagãos para poder ter essa comemoração à Páscoa. Assim acontece com o Natal, assim acontece com as festas juninas e várias outras comemorações, se a gente começar a olhar com mais cuidado aí e estudar a história. Então vamos lá. Eu vou ler, né, o livro da Mirella Faur, Anuário da Grande Mãe, e entrar no capítulo que ela fala sobre Ostara, tá? Vou fazer alguns comentários a hora que eu achar interessante aqui, comentar algumas coisas que eu acho bem importante. Ostara, Eoster ou Alba Eiler. Equinócio da primavera no hemisfério norte, aproximadamente em 31 de março, que foi o que eu falei. O Sabá Ostara é celebrado na entrada do Sol no signo de Áries. Aqui no hemisfério sul é na entrada do signo de Libra, marcado pela igualdade entre os dias e as noites. Para os povos europeus, essa data marcava a transição da metade escura para a metade clara do ano, sendo considerado o primeiro dia da primavera, festejado antigamente como o tempo da concepção da criança solar, que nascerá em Iule. Iule é o sabá do inverno, que é onde nasce a criança da promessa, tá? Então, a criança da promessa, né, que ela vai passando aí pelas estações do ano, é o princípio da energia solar, tá? Ela está simbolizada nesse arquétipo, porque o sabá tem a ver com o movimento do sol. Esse sabá foi cristianizado como a festa da Anunciação em 25 de março, que é a Páscoa. O jovem Deus, nascido em Iule, estava alcançando sua maturidade enquanto a deusa donzela resplandece no auge de sua beleza e vitalidade, personificando o renascimento da natureza e transformando tudo o que ela toca. Então, a deusa, ela vai passar pelo princípio de pelo princípio mesmo de donzela, de mãe e de anciã, tá? Nessa roda do ano. Então, tem a ver com a vitalidade dela. E o Deus, ele vem como filho e vem, às vezes, como consorte dela. Então, agora, ele seria uma criança. Como ele nasceu no inverno, agora ele é uma criança. É como se a energia do sol agora começasse. Então, tudo inspira na primavera juventude. Os povos antigos comemoravam nesta data a morte e o renascimento de vários deuses, como Tammuz e Dumuzi na Suméria, Atis na Caldeia, Osíris no Egito, Adonis e Dionísio na Grécia, Baldur e Odin na Escandinávia, e de algumas deusas como Perséfone e Inanna. A Igreja Católica celebra a ressurreição de Jesus no domingo seguinte à primeira lua cheia após o equinócio, continuando assim a antiga tradição, como eu havia dito. Considerando o início do ano zodiacal, o equinócio vernal festeja a ressurreição da luz com o Deus solar, o aquecimento da terra, a germinação das sementes após a hibernação, que é o inverno, o desabrochar da vegetação e a renovação da primavera. Na roda do ano, Ostara é o oposto de Meibon, que eu já disse, né? Que é o sabá do outono, marcando o despertar da natureza e o aumento da luz solar. A atmosfera desse sabá é de renovação, regeneração, expectativas e esperanças. Ostara ou Eostre é o nome da deusa xamã da primavera. Essa data também é relacionada aos atributos de outras deusas antigas, como Astarte, Astortete e Star, regentes da fertilidade, do amor e da criatividade. Seus símbolos são a lebre, um animal extremamente fértil, e os ovos representam o potencial da vida e o novo início. Há um mito muito mais antigo descrevendo a formação do mundo a partir do ovo primordial, posto pela deusa pássaro e chocado pelos raios do sol. Tanto o ovo, pelo fato da ovulação ser estimulada pelos raios da lua, quanto a lebre, pelo fato de ser relacionada às deusas lunares em vários mitos, são atributos lunares.
Da combinação desses antigos símbolos místicos, resultou o costume atual de se presentear as crianças com ovos de chocolate, trazidos pelo coelho da Páscoa. Relação esta que não tem nenhuma explicação plausível, não fazendo sentido nem mesmo quando contada às crianças, tá? O que tem a ver o ovo, o coelho, né, e a Páscoa? Então vamos lá. A deusa Eostre, que é a deusa desse sabá, Ostara, tá? Ela estava caminhando por um bosque no inverno e ela viu um pássaro prestes a ser morto porque ele estava se congelando. E ela queria salvar aquele pássaro. E a única forma dela salvar aquele pássaro era fazer uma magia que o transformasse num animal maior que conseguisse descongelar e voltar à vida. Então ela transforma esse pássaro num coelho, tá? E ele, em agradecimento a ela, ele bota um ovo, né? Então tá aí a Páscoa, o coelho e o ovo, que isso faz parte dessa mitologia, tá? O coelho também, ele é um símbolo de sacrifício. Então, na Páscoa, como a gente aprende na cultura cristã, Jesus, ele é sacrificado, ele abre mão da vida terrena dele para provar para a gente que existe uma vida divina. E, então ele se sacrifica por causa de algo maior, de algo divino. E o coelho, ele tem essa simbologia também. A lebre tem outros significados esotéricos mais profundos, o da imolação ou autossacrifício, que eu acabei de falar. Lembrando os antigos rituais de transformação em que se sacrificava algo de si para conseguir um favor divino ou propiciar uma mudança. O sacrifício não é visto como um castigo, mas sacrificar-se a algum prazer em prol do crescimento do eu maior. O sabá celta Ostara coincidia com outras celebrações antigas, como a festa de Ísis e Osíris, Cibele e Iates, Astarte, Deméter, Perséfone, Atena e outros deuses. Também outras divindades são relacionadas a este sabá, como Eurinone, Gaia, Gerda, Ina, Quaianwin, Lilith, Oxum, Parvati e a mulher que muda. Os círculos de mulheres celebram o retorno de Perséfone do mundo subterrâneo, a alegria de sua mãe Deméter, enchendo a terra com flores e folhas. É uma data propícia a rituais celebrando o encontro mãe e filha, a cura da criança interior, a bênção de sementes e da terra. São elementos ritualísticos desse sabá as cestas de vime, com ovos pintados ou escritos com símbolos rúnicos. Esses ovos, chamados pisanque nos países eslavos, são considerados amuletos mágicos de fertilidade, proteção e prosperidade. Esvaziados dos seus conteúdos, podem ser guardados nos altares, crus e galados, podem ser ofertados à deusa e, se cozidos antes de pintados, podem ser comidos. Por representar um símbolo de renascimento, os ovos podem ser enterrados nos túmulos dos familiares falecidos ou na terra antes do plantio. As velas usadas durante o ritual são verdes ou em tons pastéis. O incenso e o óleo essencial podem ser de jasmim, íris, bétula, lírio ou narciso. E o altar será enfeitado com flores, folhagens, penas, imagens da deusa pássaro e de animais totêmicos, como a galinha, o galo, imagens de pássaros com fotografias de crianças, sinos ou chocalhos. O ritual celebra a vida, o renascimento, a criança interior, a menarca, a deusa e seu filho, o equilíbrio e a harmonia. A comemoração é feita com pães especiais, bolos de frutas, gelatinas coloridas e ovos de chocolate. É isso, minha gente. Um ótimo Ostara para vocês. Muito equilíbrio, muita harmonia, muita prosperidade, alegria, jovialidade, tá? E que a deusa Eostre abençoe vocês.